Bom, a nossa próxima agora apresentadora é Jaqueline. Olá, Jaqueline, bom dia. bom dia. Eu também te parabenizo por ter recebido aí nota máxima no nosso MBA, né? Um trabalho de destaque. A Jaqueline Bezerra Larúcia vai falar um pouquinho sobre classificação automática de notas fiscais eletrônicas para utilização de créditos tributários do PIS, PASEP e COFINS. Ela foi orientada pelo professor Dr. Ricardo Rodrigues Ciferri, aqui da UFSCar. Jaqueline, a palavra é sua. Boa apresentação. Obrigada, professor. Bom, eu sou contadora, né, e trabalho há quase 20 anos aí na área contábil e fiscal. Então, esse trabalho vem trazer essa questão de utilização de inteligência artificial para a classificação automática de notas fiscais. Trazendo um pouco do contexto e visão geral do trabalho, no dia a dia da contabilidade e da apuração fiscal, a gente precisa classificar todos os gastos das empresas, né, e, enfim, de pessoas jurídicas, inclusive empresários individuais, dependendo do regime de tributação, há uma possibilidade de utilizar créditos para pagamento desses impostos federais, que são aí PIS e COFINS, né? Então, tem a obrigação de pagar por conta da receita, né, dos valores recebidos, mas dependendo do tipo de gasto, se tiver relacionado à atividade principal, né, o que a gente chama de insumo, existe a possibilidade de deduzir da obrigação alguns valores que a gente chama de créditos tributários. Então, a obrigação acaba ficando um pouquinho menor na hora do pagamento. E aí, o contexto, né, como é uma coisa que eu sempre trabalhei, analisando as possibilidades e tudo que eu aprendi no curso, eu sei que a maioria das empresas faz isso manualmente, e isso pode trazer erros, e é um processo muito moroso. Existem até alguns softwares disponíveis no mercado, mas eles são caros e não são necessariamente de inteligência artificial, né? E a ideia, então, é fazer uma classificação binária, né? Nesse trabalho a gente fez isso, de documentos que geram e não geram créditos tributários. Tá? E aí a gente utilizou o campo descritivo das notas fiscais, o texto em si, e não outros campos, né? Porque existem campos de código de tributação, código de produto, mas o que foi utilizado nesse trabalho foi só o campo textual, as palavras que estavam nos documentos. Então, para começar, esse trabalho foi feita a extração, transformação e carga dos dados, que a gente chama de ETL, e para as notas fiscais de serviços, né, dos gastos com serviços, eu tinha o arquivo CSV direto da prefeitura, só que para as notas de produtos, que são as DANFs, eu só tinha PDFs, então eu precisei utilizar um software chamado Talent para converter esses arquivos para o formato CSV e aí, então, consolidar toda a base de dados, né, juntando os dois tipos de nota para fazer a classificação. E aí, antes disso, eu precisei classificar manualmente os dados, né, do que deveria ser cada nota, se deveria gerar crédito ou não, para então fazer o treinamento e o teste dos algoritmos de classificação de inteligência artificial. Eu utilizei, então, dentro de todo o processo, depois da transformação e consolidação dos dados, um software chamado Orange, que foi uma dica do meu orientador, é um software gratuito, e aí ele já traz todos os algoritmos de uma forma bem simples, né, para utilização, não precisa ser especialista em programação, e aí foi bem tranquilo para executar os classificadores e para conseguir visualizar os resultados do aprendizado de máquina. Aqui eu trago um exemplo de nota fiscal de serviços que eu utilizei. Então, como eu disse, isso aqui é um formato PDF, mas eu tinha todos esses dados convertidos para CSV direto do site da prefeitura. E aqui uma nota de produtos, que foi o arquivo em PDF que eu precisei converter para CSV utilizando um outro software chamado Talend. Bom, eu utilizei 7 classificadores, existem vários outros na literatura, mas eu utilizei os mais conhecidos e com os melhores resultados, né, no estado da arte. E aí eu utilizei 3 classificadores que a gente chama de individuais, que são o Decision Tree, o Naive Bayes e o SVM. E eu também utilizei 4 classificadores que são chamados de conjuntos, né, ou ensemble, na literatura,
que, na verdade, são classificadores que usam mais de uma forma, né, mais de um algoritmo de classificação de maneira combinada. Então, eu usei o AdaBoost, o Graded Boosting, o Random Forest e o Stacking. E aí, esse último foi a combinação do AdaBoost, Graded Boosting e Random Forest. Então, tem uma grande flexibilidade para combinar algoritmos e classificadores, então a gente resolveu testar vários classificadores, várias combinações e com diferentes cenários, né, que eu coloquei aqui no final. 3 cenários com validação cruzada, que é uma forma de segregar os dados que vão ser utilizados em números de subconjuntos diferentes, e 3 cenários sem a validação cruzada, que aí o que foi definido foi o percentual de dados que seria utilizado para treinamento, e aí o restante seria utilizado para teste, né? Então, poderia variar 70% de treinamento, 30% de teste, porque aí a gente treina o algoritmo com os dados que já tem a resposta que eu quero, e aí o percentual restante a gente testa para ver o quanto o algoritmo aprendeu a fazer a classificação. Aqui eu trouxe o fluxo do software Orange, que eu utilizei durante todo o processo, né? Então, começando com o arquivo CSV consolidado, toda a parte aqui de pré-processamento, como eu trabalhei com texto, né, tem bastante coisa aqui que precisa fazer. Essa é a parte mais morosa aqui do processo, como a gente aprende também no MBA, que é a limpeza dos dados, né, para garantir que vai estar tudo certinho. E aí aqui, então, onde a gente configura os classificadores, e aí tem aqui em rosinha cada um dos 7 que eu comentei que foi utilizado. Então, é esse o fluxo que vem do software que a gente utilizou. Aqui eu achei interessante também, porque o software produz uma nuvem dos textos mais relevantes, né, dos termos textuais, que a gente chama tecnicamente, porque existem frases, né, nos documentos, então a gente precisa segregar isso em tokens, né, que a gente chama, e aí às vezes podem ser palavras, tem a opção também de quebrar as palavras em número de letras, né, poderia ser 2, 3 letras, 4 letras, mas eu resolvi utilizar cada palavra separada por espaços, e aqui tem, então, as palavras mais relevantes que vieram dessa análise aí dos dados. Aqui eu trago um exemplo dos indicadores, então, como eu comentei, foram 6 cenários. Esse aqui, por exemplo, é o cenário 2, e aí eu consigo ver aqui o desempenho de cada um dos classificadores que eu utilizei, né? Então, dá para ver que tem resultados bem animadores, bem satisfatórios, tem valores bem altos, e aqui também eu coloquei o tempo em segundos, né? Isso é uma coisa muito importante, porque eu trabalhei com mais ou menos 370 documentos, mas dependendo do volume, tem muitas empresas que processam milhares de notas por mês. Então, essa diferença em segundos parece pequena, para uma quantidade pequena de dados, mas para muitos dados pode ser bem relevante. E aí, falando dos resultados, o desempenho dos classificadores foi um pouquinho superior quando a gente utiliza a classificação, a validação cruzada, que é aquela divisão em conjuntos de dados, subconjuntos de dados menores, mas não foi uma diferença muito relevante com relação àqueles dados que eu separei por percentual de treinamento e teste, porque a minha base de dados estava balanceada, então praticamente metade dos dados eram itens que geravam crédito e a outra metade não. Mas para bases de dados que não são balanceadas dessa forma, a validação cruzada geralmente faz mais diferença do que isso. E aí, os 2 melhores classificadores que eu tive, né, os 2 melhores resultados foram o Stacking, que é um classificador conjunto desses classificadores aqui, e o Random Forest sozinho, né, que os 2 apresentaram quase 97%. O Stacking foi um pouquinho melhor do que o Random Forest sozinho, porque tinha alguns algoritmos, alguns classificadores a mais. Mas, né, uma coisa que eu trago aqui que eu já comentei, o tempo de processamento entre o Stacking, que foi um pouquinho melhor, que foi só 0,5% melhor do que o Random Forest, foi 20 vezes maior. Então, isso pode fazer diferença. Então, às vezes, perder esse 0,5% de acerto pode fazer sentido se você não quiser perder 20 vezes mais em tempo, né? Também é bom destacar aqui o bom desempenho dos outros classificadores, né? Porque mesmo os que não foram os 2 melhores,
O acerto ficou entre 93% e 96%, então demonstra aí uma boa performance. E o Naive Bayes e o SVM, que foram os que menos performaram, mesmo assim o acerto foi acima de 75%, né, que não é tão baixo assim. E aí, falando de trabalhos futuros, né, aqui eu trago um pouco das dificuldades que eu tive para fazer o trabalho e o que seria legal continuar estudando, né, para fazer os trabalhos e apresentar trabalhos futuros. Um corpus em português, né, porque existem alguns corpos disponíveis, a maioria deles está em inglês, e aí o que eu chamo aqui de stop words são palavras que não são relevantes para o tipo de trabalho de classificação que eu estava fazendo. Para fazer esse trabalho foi tudo manualmente, né, porque eu não encontrei nenhum corpus disponível, então eu consegui identificar mais de 900 stop words para só 369 documentos, né, então seria interessante trabalhar nesse corpus e disponibilizar aí, porque seria uma grande ajuda para fazer esse tipo de trabalho no futuro. Uma ferramenta também de conversão de arquivos, porque, como eu disse, eu utilizei o Talend, mas não foi uma conversão que atendeu 100% ao que eu precisava. Eu precisei trabalhar manualmente os dados depois da conversão, precisei usar um pouco de filtro no Excel para conseguir consolidar tudo, então seria interessante ter uma conversão de PDF para CSV mais focada nas DANFs. Também, na pesquisa, eu fiz só a classificação binária, né? Não cheguei à parte de exclusão de créditos por conta da legislação, porque dependendo do tipo de fornecedor ou do tipo de compra, mesmo que a princípio seja possível utilizar o crédito, existem algumas exclusões legais que seria interessante também trabalhar na automatização e chegar ao cálculo em si, né? Porque depois dessa primeira etapa de classificação do tipo de gasto, precisa ser calculado o quanto, então, daquele gasto seria recuperável, e isso é interessante também para um trabalho futuro, né? O valor em si que poderia ser deduzido da obrigação. E era isso que eu tinha, gente. Muito obrigada. Jaqueline, show de bola, parabéns pela sua apresentação. Eu tenho duas perguntinhas. A primeira, na verdade, é uma curiosidade. A gente tem percebido, né, muito interesse em pessoas que não têm aquela formação, profissionais que não têm uma formação direta em computação, né, que não fez graduação em alguma área da computação e quer aplicar, né, quer entrar nesse mundo de ciência de dados, em IA, Big Data. E me parece que é o seu caso, né, Jaqueline? Você tem formação em contabilidade. Você pode falar um pouquinho, responder essa curiosidade, como é que foi esse caminhar dessa nova aprender ter o desafio do tema e ter o desafio de uma nova área, né? Você pode falar um pouquinho pra gente? Sim, sim. Eu sempre tive na área contábil, né, como eu falei, há 20 anos aí, e eu sempre tive muito interesse por tecnologia, porque é uma coisa que facilita o dia a dia e não é o futuro, é o presente. Eu acho que a tecnologia está aí para ajudar e a gente só precisa aplicar. Então, eu sempre quis aprender, sempre tive muito interesse, mas ao mesmo tempo um pouco de medo, porque eu nunca tive contato com programação, nunca tinha tido contato com essa questão de desenvolver um software, né, ou desenvolver um programa, enfim. Mas o MBA foi maravilhoso, eu sou suspeita para falar. Não é porque eu fiz o curso, não, ele é realmente muito bom, eu aprendi muito. E eu não imaginei que eu estaria programando em Python e fazendo esse tipo de análise, de apresentação, entendendo a parte estatística, né, a parte de dados, toda essa parte que eu não tinha familiaridade profissionalmente, eu consegui aprender muito, porque é o curso mais detalhado que eu já fiz. Eu já fiz outro MBA e eu não vi tanto conteúdo e tanta facilidade de aprender como eu vi nesse curso. Eu fiquei muito feliz e é isso, porque isso facilita muito a vida profissional. Imagina, empresas que têm 5, 10 pessoas trabalhando só com classificação tributária, a gente poderia otimizar o tempo de todo mundo, poderia focar muito mais em análise para trazer mais resultados, ao invés de ficar só nessa parte mecânica que a inteligência artificial pode sim ajudar, né? Com esses resultados aí de 97%, acho que é bem promissor e é uma coisa que realmente vai ajudar. Bacana, Jaqueline. A segunda pergunta, na realidade, é uma pergunta que até surgiu ali no chat do Matheus, então vou adaptar um pouco a pergunta.
Lógico que a ideia do TCC é fazer um estudo, né, preliminar sobre o tema, mas como você enxerga, pronto, tá aqui a pergunta do Matheus, como é que você enxerga o próximo passo para colocar isso em produção, né, deixar isso, por exemplo, na prefeitura, no órgão público? Você acha que está distante, ainda precisa de mais estudos? Como é que você enxerga? Legal. Eu não fiz ainda a implementação na prática, né, na empresa, porque isso precisa de espaço, tem muita questão de privacidade de dados que a gente também aprende no curso, que não é tão simples assim, tanto que eu não usei nenhum dado da empresa, né, eu utilizei minhas notas pessoais. Então, assim, eu vejo um pouco de trabalho que tem que ser feito ainda nessa questão de privacidade de dados, né, de desenvolvimento, mas eu não acho que é um futuro distante, não. Acho que se tiver investimento e dedicação por parte das empresas, não é uma coisa difícil de implementar. E por mais que ainda tenha que ser refinado, já é um trabalho manual que vai ser eliminado, então vai ser mais fácil analisar, né, quando estiver implantando esse tipo de tecnologia, é mais fácil analisar se está certo ou se não está, se está dando certo ou não, e vai otimizar muito o tempo de todo mundo. Então, acho que não é nada. Poderia, por exemplo, começar a ser estudado agora. Acho que não tem nada para o futuro, não. Concordo também. A parte do núcleo, né, o coração já está feito, né? Agora tem que empacotar, né? E Exatamente. realmente, mas tem toda a parte legislativa, né? Que a gente ainda precisa Isso. estudar para que a coisa seja feita certinho. Bacana, Jaqueline, muito agradeço novamente, né? Muito obrigado pela sua apresentação e sucesso aí nos seus trabalhos futuros. A gente vai se falando. Eu que agradeço. Muito obrigada, professor. Tá joia. Até mais, Jaqueline. Bom, vamos para